Então, eu sou cirurgião bucomaxilofacial, tenho residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, mestre em ortodontia, e hoje fazemos parte aí com muito orgulho do Medical Board da Duterra, né? Trabalhando com essa parte de pesquisas, né? Para mostrar realmente que tem uma ciência por trás, né? Dos óleos essenciais, da aromaterapia, e a gente está fazendo um trabalho muito interessante, tá? O que eu vou passar para vocês hoje complementando a aula da Fran, né? A aula muito artigos, comprovação científica. Eu quero mostrar um outro lado agora, que é o lado clínico da utilização dos óleos essenciais. É o dia a dia ali dentro do bloco cirúrgico, tá? Então, com depoimento de pacientes também. Então, para a gente complementar aí essa parte aí de estudo científico com a parte clínica, elas se complementam, a gente não pode olhar isso de forma isolada, né? Então, eu atuo, né, nas cirurgias complexas de face. Tá? Então, eu quero mostrar no dia a dia como que a gente vem trabalhando, e não somente na cirurgia, né? O preparo é feito antes da cirurgia. A gente já começa a trabalhar, utilizar os óleos desde o pré-operatório, em grandes cirurgias, cirurgias faciais, cirurgias na base do crânio, né? Nós estamos utilizando os óleos essenciais também com resultados maravilhosos. Realmente, os óleos essenciais vêm transformando a vida aí dos nossos pacientes, né? Transformando a vida dos pacientes. Transformando a vida dos pacientes. Quis pontuar 3 vezes para vocês dessa importância, o que realmente os óleos vêm proporcionando é gigantesco, é magnífico, é muito grande, tá? Então, só para a gente poder, assim, de forma bem breve, mostrar para vocês o que são as cirurgias, né, ortognáticas, onde nós estamos atuando com os óleos essenciais, só para a gente poder ter um pouco, né, um ligeiro entendimento do que são essas cirurgias. São cirurgias onde nós corrigimos as deformidades craniofaciais, né, dos maxilares. A gente pode ver aqui o padrão 1 é um padrão de normalidade com relação dos maxilares, né? Os maxilares estão numa relação harmônica com o restante do crânio. O padrão 2, aqueles pacientes que têm o queixo muito para trás. O padrão 3, né, o queixo muito para trás, ou o maxilar superior muito para trás, ou o queixo muito para frente, né? Fica aquele queixudo. O face longo, que tem uma face bem comprida, e os pacientes que têm a face curta. Essas alterações são chamadas deformidades dentofaciais, dentoesqueléticas. E essas alterações causam problemas seríssimos para os pacientes, inclusive com risco de óbito, alteram o padrão, né? Aceleram o processo de envelhecimento desses pacientes. Pacientes sentem dores uma vida inteira, né? Enxaquecas, dores musculares, limitação funcional para mastigar, para deglutir, apneias obstrutivas do sono, né? Então, realmente causam inúmeros problemas também da parte estética, né? Para pessoas que sofrem muitos bullying. Então, a gente vem atuando, né, também na cirurgia de ATM, nas GTMs, que é essa articulação chamada articulação temporomandibular, que são as articulações assim, que estão perto do ouvido. Quando a gente abre e fecha a boca, né, vocês devem sentir aí que a gente sente um osso mexendo. Essa articulação é uma articulação, a articulação mais complexa do nosso corpo. Essa articulação, ela se insere na base do crânio. Então, nós atuamos também no restabelecimento da reconstrução dessas articulações que estão na base do crânio, tá? Essa imagem aqui mostra para vocês na tela do lado direito, é um paciente de uma vista frontal, a gente olhando de frente, a gente nota ali algumas manchinhas pretas, né, na região ali do côndilo. Então, um processo, um paciente com absorção muito grande, uma osteoartrose, e nós trabalhamos ali em base média de crânio. A 2 milímetros, 3 milímetros é a parede que separa onde a gente trabalha do interior do encéfalo, né, do crânio propriamente dito, do cérebro. Então, quando esses pacientes nos procuram, né, com dores, enxaquecas, essas alterações importantes, nós não podemos pensar, né, como profissionais da área de saúde, apenas no restabelecimento, né, da resolução desse problema dos maxilares ou da articulação. Nós temos que ver o paciente e tratar o paciente como um todo. Então, nossa obrigação como profissional da área de saúde é promover saúde para o paciente. E o que é saúde, segundo a Organização Mundial, né, de Saúde? É um equilíbrio entre o corpo, mente e espírito, né? É importante a gente ter esse equilíbrio, é um bem-estar biopsíquico, social e espiritual. Isso é saúde. Então, não adianta a gente resolver o problema, né, às vezes, dos maxilares ou da TM, se esse paciente, do ponto de vista psicológico, não estiver bem, se esse paciente, do ponto de vista fisiológico, estiver inflamado, né? Não adianta. A gente precisa desse equilíbrio para conseguirmos proporcionar saúde, né,
para ele. E aí, sim, entram os óleos essenciais. Eles vão entrar realmente, como eu comentei ali, contei para vocês, estão transformando vidas. Franciele comentou muito dos óleos essenciais, essa analogia que a gente gosta muito de utilizar, né, que nosso corpo é uma engrenagem. Então, nós temos várias engrenagens que fazem o nosso corpo funcionar. Nós temos o cérebro, pulmões, rim, fígado, enfim, neurônios, todas são engrenagens. Essas engrenagens funcionam como? Como de forma harmônica, com sintonia. Então, os óleos essenciais, eles vão atuar em todas essas engrenagens. Como a Fran comentou, não é um óleo essencial que vai transformar a vida de um paciente, pode melhorar, mas transformar. Justamente, os kits foram... Franciele está tentando boicotar aqui, mas tudo bem. Então, os óleos essenciais, os kits foram desenvolvidos por meio de pesquisas, isso é ciência. Os óleos atuam em conjunto, fazendo que todas essas engrenagens funcionem de forma harmônica e em sintonia, na mesma frequência. Não adianta a gente ter sintonias, frequências diferentes. Essas engrenagens vão ficar sobrecarregadas e o nosso corpo vai entrar em fadiga. Então, os óleos vêm restabelecer essa harmonia por meio dos kits. Isso é pesquisa, isso é ciência. Então, nós vamos atuar, os óleos vêm atuando em todos os sentidos, né? Emocional, espiritual, físico, saúde do paciente. Então, na cirurgia ortognática, quando nós vamos operar um paciente, o que nós utilizamos? Eu falo muito, né, para os alunos que é uma combinação de ciência e arte. Por que arte? Nós reconstruímos, nós modificamos a face do paciente, como um trabalho artístico, né? De uma pintura, de uma escultura. Então, tem esse lado, um lado artístico. Só que esse lado artístico tem que ter um vazamento também da ciência, para que isso seja reprodutível. Então, a ciência vem a tecnologia, né? Os planejamentos virtuais e a aromaterapia. É uma ciência, né? A aromaterapia não é nada empírico, tem comprovação científica. Então, a gente, unindo a arte e a ciência, a gente vai conseguir, sim, conseguir proporcionar aí saúde para os nossos pacientes. Cirurgia ortognática foi feita nesse rapaz aqui no Bruno, né? Nós temos uma foto aqui do pré e pós-operatório. E quando a gente nota esse resultado de excelência, onde a gente, né, consegue restabelecer a harmonia para a face desse paciente, por meio da cirurgia dos maxilares, também nós modificamos aqui, alteramos, atuamos na parte emocional também desse paciente. Os óleos essenciais atuam nisso, né? São pacientes que sofrem bullying. Então, tudo que eu comentar dos pacientes está autorizado, tá? Então, os pacientes que sofrem bullying, têm depressão, são pacientes que a gente tem que já iniciar esse tratamento lá no pré-operatório. Nós temos que desenvolver, trazer saúde para esse paciente, nós temos que trazer alegria para esse paciente, porque a gente sabe que esse desequilíbrio hormonal vai influenciar na nossa cirurgia, no resultado, inclusive ali no transoperatório. E nós temos um vídeo de uma simulação dessa cirurgia ortognática. Vão ver que os maxilares, né, a gente faz o planejamento virtual, opera virtualmente primeiro o paciente, para depois transportar esse planejamento para o ato cirúrgico, no bloco. Onde os maxilares forem modificando de cor é onde nós vamos operando esse paciente, né? Uma cirurgia por meio de anestesia geral, onde nós realizamos todos os cortes, todo o procedimento por dentro da boca, para não ter nenhuma cicatriz. Então, são cirurgias que modificam, né, a face do paciente, trazendo qualidade de vida, saúde e bem-estar. Nós temos um caso aqui de uma paciente também, né, pré- e pós-operatório dessa paciente. Então, o objetivo de uma cirurgia ortognática, né, bimaxilar, os dois maxilares, e tratando o paciente como um todo, desde o pré-operatório, né? Então, os óleos essenciais atuam nisso, né? Formação de colágeno, devolve a autoestima também, trabalha com essa parte emocional, desinflama a paciente, a gente faz o paciente, né, ter uma qualidade de sono melhor antes da cirurgia, isso vai influenciar muito no momento transoperatório, na hora da cirurgia, no pós-operatório. Vocês podem olhar até a questão de pele da paciente, é totalmente diferente, né? Então, aí não é só médico aí, do cirurgião ou do ortodontista que faz o preparo, mas em si, né, de uma saúde aí integral, saúde integrativa, que a Franciele falou, e os óleos essenciais vêm realmente para transformar a vida aí dos nossos pacientes.
Então, como que a gente vem utilizando a aromaterapia, né? Como eu comentei, assim, é ciência, né? Isso tem que ficar muito claro. Ah, mas eu tenho que ver se óleo funciona, óleo essencial funciona, ou eu não acredito em óleo essencial. Gente, não tem que acreditar. Isso é ciência, comprovação científica. Então, a gente utiliza essa comprovação científica para agregar, né, nos nossos resultados. Então, esse é um trabalho que nós publicamos, um artigo que nós publicamos aí no início do ano, numa revista muito conceituada, aí, nível internacional, que é a OrthoScience, onde eu e a Franciele publicamos, né, comentando realmente e descrevendo aí a atuação dos óleos essenciais da aromaterapia nas cirurgias maxilofaciais, a cirurgia de base de crânio também. Então, aqui a gente aborda desde o pré-operatório. Então, meu paciente, quando ele tem uma alteração maxilar, eu tenho que avaliar esse paciente. Como que é a qualidade de sono? Isso vai ser abordado hoje, né? Marisete e Ariadne vão comentar isso, as partes da atuação dos óleos essenciais da parte emocional e sono, eu não vou aprofundar muito nessa parte, mas nós temos que avaliar como que está o nosso paciente. Esse paciente está dormindo bem, não está dormindo bem? Esse paciente está inflamado do ponto de vista sistêmico, que o que vai chegar para a gente lá não são os maxilares de forma isolada, né? Tem um paciente ali com os maxilares, existe uma família também envolvida. Então, como que está a saúde dessa família também? Né? Como que está a parte emocional dessa família que, de repente, vai dar um suporte para esse paciente? Então, os óleos essenciais vêm atuando nisso. Atuam tanto nos pacientes, nos familiares também, e também, né, nos cirurgiões. Então, como que a gente está também, né? Como é que está a qualidade de sono nosso foco de concentração? Então, os óleos vêm para agregar, contribuir aí em ambas as partes, né? Então, a gente começa a atuar um paciente inflamado do ponto de vista sistêmico, nós vamos na origem dessa inflamação, né? Ele tem alguma alteração intestinal, como a Franciele comentou, o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Responsável aí pela produção de 80% das células do nosso sistema imunológico, de 90% da serotonina, precursora da melatonina, que é o hormônio do sono, né? Nós temos aí uma comunicação, né, da parte do intestino com o cérebro, por meio do nervo vago. Então, alterações intestinais vão, sim, causar alterações emocionais, qualidade de sono, depressão desses pacientes, e vice-versa também. Alterações emocionais vão influenciar na parte do intestino também. Então, como atuar, né? Por isso que, mais uma vez, eu quero pontuar isso, a importância de utilizar os óleos essenciais que estão nos kits. Eu falo que os óleos estão ali, aquele número de óleos essenciais não é ao acaso, é pesquisa, a gente sabe que está tudo ali no kit. Então, nós temos que utilizar para tratar o paciente do ponto de vista sistêmico. Se o paciente não dorme bem, como que vai ser o pós-operatório? Ele já vai chegar inflamado, já vai chegar com alterações cardíacas importantes para a gente vai ter que aumentar a medicação na hora do procedimento cirúrgico. Então, o objetivo nosso é tratar o quanto antes, normalmente desde a primeira consulta, a partir do momento, esse é o ideal, quando a gente já passa o plano de tratamento para o paciente, a gente já entra com o protocolo dos óleos essenciais para esse paciente. Obviamente, tem situações que os pacientes são encaminhados para a gente mais, né, às vezes um mês antes da cirurgia. Tudo bem, a gente vai trabalhar naquele período que a gente tem. Mas o quanto antes eu conseguir desinflamar, restabelecer, né, equilíbrio, saúde, né, para o nosso paciente, esse é o ideal. Um dos óleos que a gente acha que tem resultados maravilhosos aí na atuação, inclusive no transoperatório. O que é o transoperatório? No ato cirúrgico, dentro do bloco cirúrgico. A gente já utiliza no paciente. O paciente na mesa cirúrgica é o breu branco. Não vamos fazer muito spoiler, né, Fran? Vai ter uma novidade muito legal para vocês. Em breve, muito breve aí, a gente vai estar passando alguns projetos bem interessantes, com resultados de pesquisas muito interessantes, em breve, tá? A contagem regressiva aí vai estar chegando isso aí para vocês, tá bom? Então, vou fazer só um spoilerzinho aí, tá? Mas é um óleo fantástico também. Então, nós atuamos desde quando o paciente entra no bloco cirúrgico, né? Obviamente antes, né? A qualidade de sono, a gente vai atuando isso aí alguns meses antes da cirurgia. Mas ali no dia da cirurgia, a partir do momento que o paciente entra no hospital, nós já temos uma enfermeira, a enfermeira Rosa, que a enfermeira vai já receber essa paciente já vai ter a experiência ali também com os óleos essenciais, um orange, né, um cítrico, para dar alegria para essa paciente, né? Ninguém gosta de chegar no hospital, né? Essa ansiedade.
Então, a gente trabalha desde a qualidade do sono ali também, para dormir bem, mas entrou ali no hospital já recebido dessa forma. Quando a paciente entra no bloco cirúrgico, nós temos ali no bloco cirúrgico já está todo preparado. Aqui a gente utilizando o eucalipto e o OnGuard, né? No caso aqui, né, as pesquisas mostram que eles são óleos, né, antivirais, antibacterianos. Tem a questão também de energia, né? Isso é uma coisa muito importante. É um ambiente onde a gente tem que ter uma energia muito boa, uma frequência, os óleos têm hertz, a gente vai ver isso também. Então, a gente precisa até da parte também de proteção, né, de áurea também, que a física quântica também explica isso. Então, são óleos muito importantes, né? O paciente já chegar num ambiente que tem essa proteção para ele. Então, quando o paciente já chega ali mostrando, né, a gente já preparando o paciente, que ele já está deitado ali na maca, então, com todos os cuidados, né, todos os cuidados aí de asepsia, desinfecção, né, de carinho com o paciente, de recepção, e toda a equipe também está recebendo os benefícios dos óleos essenciais, não somente o paciente, né, vai ter óleos essenciais ali para a gente, para o cirurgião, para a equipe, para o anestesista, né, para a enfermeira que vai estar ali também. Então, todos são beneficiados dessa forma. Por quê? O que é importante? Quando o paciente ele chega no hospital para uma cirurgia, ele apresenta alterações importantes, né? Ansiedade, tira essa tela aqui. Ansiedade, a parte de estresse. E isso influencia diretamente nas questões fisiológicas do paciente. Então, se o paciente chega muito ansioso, se ele dormiu mal, né, estressado, ele vai ter taquicardia, esse paciente vai ter um aumento, né, uma hipertensão ali arterial, aumenta a frequência ali cardíaca no momento, uma frequência, alteração, a dispneia, frequência da alteração da capacidade respiratória desse paciente. Então, os sinais vitais vão ficar todos alterados. Então, quando ele entra no bloco, a primeira coisa que é feita é a monitorização desse paciente. Então, se esse paciente tem essas alterações, o que acontece? O que o anestesista vai ter que fazer? Ele vai ter que injetar mais drogas. As medicações são drogas, né? Drogas são substâncias que causam efeitos colaterais, para poder diminuir esses sinais vitais, para poder dar proporcionar uma cirurgia mais segura para esse paciente. Automaticamente, também o cirurgião vai ter que injetar mais medicações, mais anestésicos, infiltração de anestésicos, para tentar diminuir, para evitar um sangramento maior durante o procedimento. Então, olha só, as alterações emocionais desses pacientes interferem diretamente no trânsito operatório, na hora do procedimento cirúrgico. Então, a gente já trabalha ali. Quando a paciente entra, né, do hospital, ali já tem um cítrico para ela, vem acompanhada pela enfermeira, e aí, quando ela entra, essa aqui é uma paciente já dentro do bloco cirúrgico, há minutos ali antes da cirurgia, dentro do bloco cirúrgico, e olha, né, a fisionomia dela ali de alegria, ela está bem, não chegou dessa forma, né? Então, ali, um dos olhos é o Serenity, que a gente utiliza também, que a paciente vai inalando. Então, ali já tem um guarde para a gente, né, para a equipe, o Serenity para essa paciente realmente aí para acalmar, né, deixar essa paciente mais calma. E automaticamente, a gente vai ver isso nos depoimentos, que é questão de segundos. Como a Franciele comentou, os óleos essenciais atuam a nível celular. É questão, assim, de segundos, a gente vai notando que os sinais vitais vão ficando na normalidade. O paciente está monitorado nesse momento. A gente vai notando essa mudança de forma muito rápida. Então, aqui, por exemplo, o Serenity, o Adapt, né, que a gente utiliza aí na paciente, e a paciente vai inalando. Obviamente, não vamos colocar esses óleos no difusor, porque senão toda a equipe vai ficar, a equipe não pode ficar muito calma também, né? Não pode ter a gente precisa ter foco e concentração. Então, são outros óleos que a gente utiliza ali. Um deles, para a gente, por exemplo, que a gente gosta muito e tem comprovação científica, é o Peppermint na máscara. Então, a gente pinga ali 1 ou 2 gotas, assim, todo mundo da equipe, é um óleo essencial que vai nos dar energia, foco, concentração, tá? Então, aqui mostrando também, né, no bloco. Aqui, e outra coisa que a gente trabalha também. Então, além dos óleos essenciais, vou deixar a musiquinha para vocês aí escutarem. Nós temos, então, trabalhamos também com a musicoterapia, que também tem comprovação científica. Então, nós associamos, então, tanto a aromaterapia,
fisioterapia como musicoterapia. Essas duas ciências, elas se complementam. Então, o paciente, quando ele entra no bloco cirúrgico, a gente já tem ali, já coloca músicas, né, que eu posso tanto colocar hertz específicos que vão trazer bem-estar para esse paciente, frequências específicas, ou também posso colocar músicas que os pacientes gostam. A gente utiliza isso muito também. Então, o paciente, às vezes, entra no bloco, nossa, que incrível, a música que eu gosto, né? Se sente bem, né? Então, isso também influencia, mais uma vez, na quantidade de medicamentos que a gente vai utilizar, no tempo cirúrgico, em sangramentos. Então, é muito interessante também. Aqui é um artigo, então, a aromaterapia tem, né, é uma ciência também, então tem artigos mostrando o efeito, o resultado aqui da musicoterapia para acalmar os pacientes, para relaxar os pacientes. E quando a gente relaxa o paciente, antes da cirurgia, todo o processo, até o pós-operatório, fica melhor. Porque se esse paciente entra, então, muito ansioso, ele vai ter um sangramento maior na hora da cirurgia, o pós-operatório ele vai ter um inchaço, um edema maior. E aí, o que a gente vai ter que fazer? Né? Entrar com mais medicações, mais anti-inflamatórios para tentar diminuir esse edema, esse desconforto. Então, são mais drogas, né, que nós estamos proporcionando para o paciente. Então, dessa forma, a gente está eliminando aí, em muitas situações, na maioria das situações, medicações aí no pós-operatório. Então, essa aqui é uma escala de consciência de Hawkins que mostra, né, o campo de energia e frequências vibracionais. O que significa isso? Nós somos energia. Nós somos energia. Ah, mas eu não acredito nisso. A física quântica explica. Tem ciência também comprovando. Então, como nós temos energia, as nossas emoções têm hertz. Então, olha só, se eu pego aqui, né, vamos pegando aqui a escala da esquerda, vergonha, culpa, apatia, tristeza, 75 Hz. É uma frequência muito baixa. Então, você imagina se meu paciente vem de um episódio, né, vem triste, é um paciente triste com alguma situação, será que não tem que trabalhar com esse paciente antes da cirurgia? Algum tempo antes da cirurgia, para a gente melhorar essa frequência? Estudos mostram que, dependendo do nível do Hertz, alguns trabalhos mostram aí de 50 Hz para baixo, aí vem as doenças. O risco de desenvolver doenças. Covid tem Hertz, câncer tem Hertz, doenças têm Hertz, tem como medir isso. Então, se eu venho com um paciente, vou atuar nesse paciente, ele tem, né, uma frequência muito baixa, eu posso, depois de uma cirurgia, esse paciente tem uma probabilidade de desenvolver uma infecção hospitalar grave. Então, a gente tem que ter essa preocupação, sim, e os óleos vêm para atuar. A gente olhando ali o óleo de rosas, 320 Hz. É o óleo que tem, né, maior quantidade de Hz. Energia vibracional. Então, não vou entrar em detalhe para a gente não se estender, mas nós temos os óleos para atuar dessa forma, gente. Então, a gente vai trabalhando com esses pacientes, energia do ambiente. Então, como que nós utilizamos também, né? Então, além ali, desde o pré-operatório, na hora do procedimento propriamente dito, né? O reparo também, cicatrização dentro do bloco cirúrgico. Então, aqui é um paciente onde nós fizemos uma cirurgia também nele, de base de crânio, uma cirurgia do maxilar, onde nós atuamos até na base do crânio, por dentro da boca. Então, aqui, imediatamente após o paciente acordar, ele está acordado ali, que tem segundos que ele está acordado. Olha a fisionomia, o paciente sem inchaço, acordado, e ali sim, dentro do bloco cirúrgico, a gente já utiliza, estamos entrando aqui com o olíbano, né, o frankincense, Deep Blue, onde nós já estamos atuando, já pensando aqui no reparo celular desse paciente, no reparo neural, casos de cirurgias onde o paciente, né, a gente trabalha no nervo facial que fica com neuropraxia, o que é isso? Dificuldade de movimentar, face movimentada, paralisada. Então, a gente já utiliza os óleos essenciais, o olíbano é um óleo incrível para isso, que dá esse reparo regenerador neural, gente, é incrível. Então, o paciente super bem ali, né? O nosso anestesista aqui é que se empolgou um pouquinho, né, Fran, na quantidade aqui de Deep Blue aqui, da pomada, e foi metade do tubo da pomada aqui, mas tudo bem. Então, vamos atuando ali. Por quê? Porque uma vez que o processo inflamatório ele é estabelecido, porque aqui existe o trauma da cirurgia, né? Então, o paciente vai começar agora. O pico do processo inflamatório é até 72 horas. Até 72 horas, o processo inflamatório vai só aumentando, é o pico do processo inflamatório. Se a gente esperar para entrar com anti-inflamatório depois que já tem o processo inflamatório já instalado, o edema, o resultado é ruim.
Nosso corpo funciona dessa forma, então a gente atua de forma profilática. Terminou a cirurgia, a gente utiliza os olhos nas regiões onde normalmente tem mais edema, onde nós trabalhamos mais, né? Então, isso já dentro do bloco cirúrgico. Deixa eu ver aqui que não está. Essa daqui é uma paciente, a Roseli, onde nós fizemos uma cirurgia em base do crânio, bilateral, nas duas articulações ali da face. Então, nós somos lá na base do crânio dessa paciente, reconstruímos, e aqui não tem um minuto que essa paciente está acordada. Ela acabou de acordar e, com anestesia geral, e está tendo efeito ali. Os óleos essenciais, música terapia também, já acordou, já com a pomadinha, tudo certinho ali, os óleos essenciais, Deep Blue do lado. Então, esse é o semblante de uma paciente que acorda e dá um sorriso e vira para a gente e fala assim, eu vou mostrar alguns depoimentos que vira assim, nossa, incrível, parece que eu estou num spa. Então, a gente está mudando, os olhos estão tendo esse poder, né? Antes as pessoas saíam extremamente, né, preocupadas, ansiosas, estão no bloco, a pessoa acorda e fala que está num spa. Então, aqui foi utilizado esse paciente frankincense, um copaíba, a gente já utiliza também o copaíba nos locais onde nós operamos ali, né, na pele. O uso intraoral também dentro do bloco cirúrgico do copaíba, também já para ter uma atuação anti-inflamatória a nível sistêmico dessa paciente, tá? E aqui são pacientes também onde a gente trabalha perto de um nervo importante, que é o nervo facial, que faz toda responsável por toda a motricidade, por movimentar os nossos o rosto, faz a gente piscar, levantar o supercílio, que faz a gente sorrir. Então, em algumas cirurgias, o paciente sai com o músculo meio paralisado, com a face paralisada. Então, a gente já atua com o frankincense na hora ali. Os resultados são incríveis. O Sempre Viva também, né, que é maravilhoso também, que são óleos que promovem esse reparo neural a nível do nervo, né, dos axônios neurônicos. Uma coisa importante também, gente, que fala que é o sono, né? Isso vai ser muito abordado hoje aí para Marisete e Ariadne, então não vou me aprofundar muito, mas sono é vida. A gente sabe que sono é vida. Se a pessoa não dorme bem, essa pessoa, né, não está vivendo bem. Então, com risco enorme de desenvolver, né, principalmente doenças neurodegenerativas, Alzheimer, mal de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, demência, enfim, câncer. Várias doenças estão relacionadas à qualidade do sono. Então, é uma das áreas mais estudadas mundialmente hoje, né? No Brasil, todo ano tem a Semana do Sono. É uma Semana do Sono justamente para mostrar, orientar a população sobre a importância do sono. Então, se eu tenho um paciente que não dorme bem lá, desde o pré-operatório, né, por exemplo, alguns meses antes da cirurgia, eu tenho que entender a origem desse problema do sono. Será que é só a lavanda ali que vai melhorar o sono dessa paciente? Será que esse paciente não tem ali a origem, não é um problema intestinal, uma desbiose intestinal que essa paciente tem? Ah, mas eu não vou saber. No kit tem tudo, gente. Isso aí vocês têm que, né, saber. No kit tem tudo. O kit foi montado por meio de ciência. Então, se eu estou entrando com Zengest, né, dando reparo, é um paciente ansioso? A ansiedade gera problema de sono também. Então, nós temos aí Peppermint, o Brief, nós temos olhos para tudo. O importante é que a gente entenda qual que é essa origem do problema do sono do paciente. Ansiedade, cuidado respiratório, o que ele tem? O que esse paciente tem que está alterando o sono dele? E aí sim a gente vai atuar desde o pré-operatório, trazendo conforto para ele. Se for o problema de sono devido à ansiedade, obviamente eu vou trabalhar com os óleos essenciais, né, mais direcionados ali, também para essa parte da ansiedade. Então, aqui, o que é muito importante, né? Quem já foi paciente, já fez alguma cirurgia a nível hospitalar, sabe como que é difícil dormir no hospital, né? Travesseiro diferente, a cama diferente, barulho, luz, sempre tem gente passando no corredor, então é um ambiente desconfortável para as pessoas. E os nossos pacientes, depois da utilização dos óleos essenciais, eles vêm tendo uma qualidade de sono incrível. É muito comum, eu chego no hospital, às vezes 7 horas da manhã, para poder fazer uma visita para o paciente, às vezes 6 e pouquinho, 7 horas, um tempo atrás, os pacientes já estavam acordados há muito tempo, às vezes nem conseguiam dormir, né? E eu chego lá agora, os pacientes estão dormindo. Eles estão dormindo, a gente tem que acordar o paciente, né? O paciente já está lá dormindo, sonhando. Então, aqui é uma paciente onde nós fizemos cirurgias na base do crânio dessa paciente também, paciente jovem, e com a utilização dos olhos. Nós chegamos no quarto ali, ela estava dormindo de forma mais reclinada, né? A gente precisa disso no pós-operatório, mas a paciente com uma qualidade de sono incrível. Se a paciente dorme bem, ela se sente melhor,
menos sangramento. Se eu tenho uma qualidade de sono boa, se a gente promove ali por meio dos óleos essenciais um equilíbrio das fases do sono, né, de REM, NOREM, e ele ter uma qualidade de sono boa, obviamente que o pós-operatório é melhor. Porque se o paciente não dorme bem, ele está muito ansioso, ele vai, na hora que está dormindo, apertando os dentes. É o bruxismo. Se ele aperta os dentes, ele vai gerar um sangramento na boca, um sangramento na base do crânio. Então, a gente trabalha desta forma, né? Promovendo qualidade. A Rose também, uma paciente que foi feita uma cirurgia bem extensa, está até com curativo ali. Isso no dia de manhã. Passei para dar alta para ela, e ela falando que dormiu. Eu falei, como é que foi, Rose? Dormiu bem? Ela falou, dormir com os anjos, né? E aqui tem deve estar baixinho, mas tem aqui um depoimento dela falando sobre os óleos essenciais. Ela falou muito baixinho, mas ela falou assim, eu fiz uma cirurgia hoje, estou super ótima, esse daqui é o meu milagrezinho, né? Então, o que a gente faz? A gente tem uma enfermeira que tem todo, né, orientado ali a ligar o difusor, a fazer um protocolo ali, a gente faz os blends, e esses protocolos, né, são individualizados. Não existe regra de bolo, é individualizado. Qual que é a questão do paciente, né? Então, cada paciente vai ter um protocolo. E esse que é o grande segredo, é a gente montar um protocolo individualizado para cada paciente. E aí o papel do consultor de bem-estar, né? A gente sabe que os olhos estão nos kits, eles estão todos ali. E o papel do consultor é exatamente esse, a gente entender as necessidades dos nossos pacientes e montar o protocolo individualizado para esses pacientes, tá? Então, é isso que a gente promove, um paciente, uma sensação de bem-estar, uma qualidade de sono, uma noite bem dormida, pouco edema, isso favorece uma alta hospitalar. Outro paciente também. Vou comentar. Então, aqui a gente mostrando, né, um paciente com uma cirurgia na base do crânio e tendo alta no mesmo dia, no meio da tarde, cirurgia de manhã, no meio da tarde, o paciente estava tendo alta. Como eu comentei, aquela ansiedade que o paciente chega, uma qualidade de sono ruim, gera, muito comum no pós-operatório ali, náusea e vômito, os pacientes vomitarem. Então, terem que entrar com medicação, a gente tem que entrar com medicação e deixar esse paciente mais tempo no hospital. Então, os pacientes com os óleos essenciais não estão tendo queixas, né? Gastrite, né? Óbvio que a gente já atrapalha, já atua, né? Com peppermint, um alecrim, ajudando a produção de suco gástrico também, dando os engestes, dando todo o suporte para ele também, da parte do trato gastrointestinal. Uma outra coisa importante também é no manejo, né, nesse reparo da cicatrização no pós-operatório. Então, como eu comentei com vocês ali, a gente atua no pós-operatório imediato, que é um paciente com cirurgia ortognática, então a gente atua dentro do hospital, com a enfermeira, e quando o paciente sai, vai para casa, né, nas consultas, a gente deixa alguns blends, na verdade, para esses pacientes e orienta como utilizar em casa, e nas consultas de acompanhamento, a gente vai utilizando. Porque é um paciente com uma cirurgia ortognática, de maxilomandibulamento, uma cirurgia grande, cirurgia bem complexa, e aqui com uma semana de cirurgia. Uma semana de cirurgia, onde a gente está utilizando os óleos essenciais aqui, o Wintergreen, o óleo de coco, dando essa parte, né, de cicatrização, de reparo neural,
a analgesia, né? Uma paciente que não fez uso em nenhum momento de antibiótico, anti-inflamatórios e analgésicos em casa. Apenas com os óleos essenciais a gente vem conseguindo esses resultados incríveis. A gente, uma cirurgia de mexer na parte dos maxilares, cirurgia complexa, cirurgia a nível hospitalar, 4, 5 horas de cirurgia, o paciente não utilizar um analgésico, né? Então, esse mérito aí dos óleos essenciais são incríveis, né? Está passando. Só um momento aqui que não está passando. Isso. Consigo trazer. Tá. Então, aqui tem um depoimento dessa paciente, a Rosemary, né? Vou resumir aqui para a gente não estender muito, mas ela falando que fez cirurgia ortognática, né? Que era o sonho dela desde quando era jovem, que queria ter mais harmonia, né? Na face, corrigir os problemas maxilares. Foi atendida aqui por excelência, né? Com a nossa equipe, a cirurgia foi um sucesso, que tem 6 meses de cirurgia e que, apesar desse tempo, já tem um resultado muito bom, porque essas cirurgias elas levam aproximadamente ali 1 ano para a gente ter um resultado final, né, de diminuição de edema a partir de 1 ano. Então, ela já, antes de 6 meses, né, ela já tem um resultado muito feliz com o resultado da cirurgia. Para minha surpresa, além da atenção, profissionalismo e cuidado, desde a entrada na cirurgia, né, pós-operatório, revisões com uso dos óleos essenciais. O mesmo foi através de aromaterapia, massagens, aplicação dos óleos no local da intervenção e também com o uso de creme dental. Pela experiência que tive em outras cirurgias, o que os óleos me proporcionaram, né, ela já tinha feito outras cirurgias hospitalares, ela relata que foi a tranquilidade dela, né, tanto na parte respiratória, respirou melhor, bem-estar. Então, é importante esse depoimento, o depoimento de uma paciente que já fez outras cirurgias hospitalares, né, a nível de hospital, e relatando que teve esses benefícios, né, sentiu muito seguro e confiante, a recuperação foi fantástica, né, então aqui ela faz um agradecimento aqui para a gente, gratidão, gratidão, gratidão. Então, é importante aqui um testemunho aqui escrito, né, próprio punho aqui, para a gente poder ver. Porque aí não fica só a gente falando, né, dos resultados, né, é a prova, né? Essa prova social ela é muito importante, né? Essa Tassiane também fez uma cirurgia também de maxila, mandíbula, mento, rinoplastia, septoplastia, turbinectomia a nível do nariz, e ela comentando, né? Meu nome é Tassiane Rigo, fui paciente do Dr. Luiz Felipe, então fez algumas cirurgias locais de mini placas, depois as cirurgias na base do crânio, escopexia bilateral e, por último, a cirurgia ortognática. Então, ela teve cirurgias assim, muito complexas, né? Onde eu fiz o uso dos óleos essenciais da pomada Deep Blue, da Duterra. Minha experiência com o uso, desde o imediato, pós-operatório imediato no hospital e depois na recuperação em casa. No hospital, a Rosa, que é a nossa enfermeira, foi quem ficou comigo e fez por várias vezes o uso da pomada. E é incrível a sensação de relaxamento. Fez uso dos óleos também, tá? De difusor e tudo. E é imediato, você vai sentir, então o resultado é imediato, você vai sentindo como se todo aquele desconforto fosse sendo tirado literalmente com as mãos. E isso nós podemos proporcionar. Esse mesmo foi um dia aqui, com uma semana de pós-operatório, onde nós estávamos fazendo, a Fran fazendo massagem nessa paciente, e ela, no início, ela falou 3 vezes, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu falei, o que foi, Tássia? Ela falou assim, eu estou sentindo o meu edema diminuir, meu inchaço diminuir. Gente, isso com segundos, muito rápido. Então, ela falou, apesar de não sentir dor por ser uma cirurgia que mexe muito com os músculos da face, a cirurgia ortognática causa desconforto, ela enche demais, né? Então, eu utilizava os óleos principalmente para auxílio na respiração e sono. Então, são pacientes que ficam, quando a gente trabalha nessa cirurgia ortognática, no maxilar superior, o paciente tem uma obstrução dessas vias aéreas, ele não consegue respirar pelo nariz, por causa do edema. Ele respira pela boca. E, normalmente, tem que fazer uso de remédios para pingar do nariz, que são remédios vasoconstritores, que aumentam a pressão arterial. E com o uso do peppermint do Brief, o paciente respirava melhor. Obviamente que à noite mais o Brief, né, não sem peppermint, para não atrapalhar a qualidade de sono aí da paciente, tá? Então, falando, né, a Fran ensinou a colocar uma gotinha, enfim, lavanda também, qualidade do sono. Depois de me beneficiar dos óleos no pós-operatório, me tornei adepta para o meu dia a dia. Um pequeno relato de como foi para mim e, por fim, eu super indico. Hoje ela é cliente da Duterra, né? Quem tem uma experiência dessa, é a grande maioria, para falar 100% dos pacientes,
são clientes da Duterra depois, que tem uma experiência dessa, tá? Um outro depoimento aqui da Charluz, um paciente jovem, mas com um processo de reabsorção muito grande da base do crânio, né, do côndilo mandibular, assintomática, não sentia dor, mas uma absorção muito grande, 23 anos de idade, ela contando a experiência com os olhos. Né? Há mais ou menos um ano fui submetido a uma cirurgia de ATM, por conta de deslocamento do disco articular, entrei para o bloco cirúrgico tranquila, porém, com a movimentação dos profissionais me preparando para a cirurgia, o nervosismo foi tomado conta e, neste momento, a doutora Franciele forneceu um dos óleos essenciais para inalação. O efeito foi imediato, foi o Adapt, que nós entramos com ela. Então, entrou, ela está monitorada e começou a ter alterações do vitais dessa paciente, e a Fran, né, colocou Adapt, e essa paciente imediatamente, questão de segundos, de segundos. Logo após me sentir completamente tranquilo, eu vou confessar que fiquei impressionado com o efeito. Após a cirurgia e a ida para o quarto, a doutora havia deixado um difusor e um mix nos olhos, balance, lavanda, guarde, enfim, que foram ficados ali, sendo orientados pela enfermeira da nossa equipe, tá? Pós-operatório cirúrgico tranquilo, cicatrização rápida, e obviamente que o paciente, né, faz uso dos olhos também como cliente, né? Então, foi uma experiência maravilhosa que me trouxe diversos benefícios para a minha recuperação. Então, essas aqui são as cirurgias da base do crânio, né? Onde a gente trabalha aqui mostrando a Charluza antes e depois, a foto colorida aqui é do pós-operatório, uma cirurgia na base do crânio, onde ela teve uma repercussão estética, o preparo ortodôntico, né? Foi feito também pela doutora Franciele, onde nós conseguimos promover ali uma estética muito considerável para o paciente. E o que é o incrível aqui que eu quero mostrar para vocês é que na região da orelha, um pouquinho, dá para marcar, né? Um pouquinho na frente aqui da região ali do ouvido, onde nós fazemos a incisão, é o corte, né, dessa cirurgia, o acesso, e a gente não consegue observar cicatriz nenhuma, absolutamente zero cicatriz. É muito comum esses pacientes, se eu não tiver anotado, eu olho, não sei onde foi operado. Então, obviamente, que aqui o uso dos óleos essenciais, olíbano, né, lavanda, que vai toda essa regeneração celular, neural, tá? Então, incrível, antigamente a gente tinha que entrar com corticoides, né, com injeção para poder tirar a cicatriz. Hoje não tem cicatriz. Então, aqui já é a fase final dela de tratamento, super feliz, né, com o resultado. Um outro depoimento também. A Cátia tinha uma perfuração na base do crânio. Sobre o uso dos óleos essenciais na cirurgia de face. No ano de 2020, após alguns exames solicitados pela doutora Franciele e pelo doutor Felipe, foi diagnosticado que ele estava com uma perfuração na base do crânio, também estava com reabsorção dos côndilos e com deslocamento dos discos articulares. Então, se fez necessária a cirurgia. Eu já havia ouvido vários relatos da doutora Franciele e do doutor Felipe sobre a importância do uso dos óleos essenciais. No dia da cirurgia, logo, havia um difusor com óleos essenciais e também havia alguns blends. O quarto, pós-operatório, também. E eu posso dizer que, entre os inúmeros benefícios que esses óleos proporcionaram, estão o controle da ansiedade, bem-estar, sono mais tranquilo, contribuíram também para o alívio da dor, para uma melhor cicatrização. E desde a minha cirurgia, esses óleos, eles passaram a fazer parte do meu dia a dia, proporcionando uma melhor qualidade de vida. Então, a Cátia, com mais de 20 anos com enxaqueca, fez todos os exames que vocês imaginarem para enxaqueca, no estado, fora do estado, em São Paulo, ninguém descobriu a origem. A paciente tomava vários medicamentos para dormir, para depressão, e depois da cirurgia dos óleos essenciais, ela não toma nenhuma medicação mais. Nenhuma, absolutamente nenhuma, nunca mais teve uma crise de enxaqueca, teve regulou a parte hormonal também por meio dos óleos essenciais. Então, ela realmente, assim, a transformação é incrível. Uma pessoa que não ter dor e não usar mais nenhum tipo de medicação. Os últimos depoimentos da Ionara, também fez uma cirurgia facial importante.
E ela comentando, fez uma cirurgia de ETM, onde tive a oportunidade de conhecer os óleos essenciais, né? Começando pelo bloco cirúrgico, durante a cirurgia e no quarto, durante a recuperação. Só tenho a agradecer, pois eles me ajudaram muito na minha recuperação. Gratidão pelo atendimento efetuado pela equipe, pelo carinho e dedicação e pelos óleos essenciais que transformaram minha qualidade de vida. Então, a mesma coisa também, o paciente, né, com vários sintomas de dores, uso de medicações, enxaquecas, depressiva, e hoje em dia não faz uso de nenhuma medicação mais, porque os óleos atuam, como eu comentei, naquela tríade, né, a saúde, o equilíbrio ali, o corpo, né, o bem-estar psíquico, social e espiritual. Então, o que a gente proporciona, então, com os óleos essenciais, justamente é isso, né? A gente, vou mostrar nesse caso aqui, um pré- e pós-operatório, é a atuação. Vocês podem até olhar, notar pelo olhar da paciente que está diferente. É uma paciente que relata que a vida dela começou depois da cirurgia, né? Um paciente que tinha vários problemas e que curou a ansiedade, a depressão, o uso de medicamentos. Você olha aí, vê pelo olhar, pelo brilho do olhar, a transformação, inclusive, até de pele, de colágeno dessa paciente. E os olhos, mais uma vez, gente, atuam. Então, esse que é o objetivo, da gente atuar em toda a parte sistêmica, tratar o paciente como um todo. Dessa forma, a gente vai conseguir esses resultados maravilhosos, né? Realmente, a transformação de vida. Aí não é só melhorar o paciente. Nós temos que realmente transformar a vida dos pacientes e os olhos estão aí para isso, né? Como o LR fala, nós somos os mensageiros, a mensagem está pronta, são os óleos essenciais. Isso que a gente vem proporcionando, realmente os pacientes não utilizarem nenhum tipo de analgésico, antibiótico, anti-inflamatório no pós-operatório. E aí, para a gente poder finalizar, eu quero finalizar citando Pablo Picasso, um dos maiores pintores, né, de todos os tempos. Picasso dizia que há dois tipos de artistas: aquele que faz do sol uma simples mancha amarela e o artista que faz de uma simples mancha amarela, ele faz o sol. E que esse artista que faz da simples mancha amarela um sol, esse sim é um grande artista, porque ele tanto ilumina quanto é iluminado. Então, eu creio, né, que o grande consultor, né, de bem-estar, nós consultores de bem-estar, somos esses artistas, né, que fazem aí, que transformam manchas amarelas em sol. O que significa isso? Nós transformamos a vida dos nossos pacientes, não só apenas melhoramos, transformamos, atuamos, atendemos o paciente, observamos o paciente como um todo, geramos saúde. E dessa forma, né, tanto nós iluminamos quanto somos iluminados, ou seja, as pessoas dos dois lados do frasco de óleo essencial são abençoados, têm as vidas transformadas. Gente, muito obrigado, agradeço aí a atenção de todos. Vou deixar aqui o meu QR Code também, meu Instagram, quem quiser entrar em contato, tiver alguma dúvida. Então, mais uma vez, gratidão aí pelo convite.